Marcos 16:16. Depois do evento da crucificação e da ressurreição de Jesus, Jesus vai dar um mandamento direto para os seus apóstolos. Eles deveriam ir pelo mundo afora, ensinando as pessoas sobre o Evangelho e batizando essas pessoas, né? E vamos observar o que Jesus diz aqui, segundo o relato das Escrituras, o que ele diz a respeito dessa mensagem do Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essas são palavras de Jesus, né? Então, o assunto que a gente vai estar trabalhando agora vai ser sobre o plano para a salvação de todo homem, feito pelo Senhor Deus. Então eu vou estar me esforçando ao máximo para ser objetivo e claro, né? Claro que eu vou desenvolver da minha forma, né? Com a minha dicção, né? Vou ir desenvolvendo da melhor forma possível, mas tentando ser claro e passar uma comunicação bem cristalina, né? Para que qualquer um possa entender, do mais culto até o mais leigo. Eu tenho vontade de enxertar muita informação, né? A minha ânsia é tirar todos os parâmetros possíveis para poder convencer uma pessoa do que o que eu estou dizendo tem uma linha lógica, tem um raciocínio apurado, tem conhecimento, tem experiência, mas infelizmente não é assim que as coisas funcionam, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem sua forma de absorção. Então isso que vai ser ensinado aqui é sobre o plano de salvação do ponto de vista bíblico. Vamos estar investigando, né, apurando esse plano de salvação. Então a seguir eu fiz uma coletânea de algumas informações de leitura bíblica que você deve fazer, que vão te ajudar a entender parte, né, parte, é isso mesmo, parte do que eu vou estar falando aqui. Claro que eu poderia ser muito mais profundo, falar muito mais, mas também não convém, né? Como eu disse, eu vou ser rápido, objetivo e transparente dentro dessa mensagem. Então eu vou estar usando aqui, dentro desse diálogo, né, que a gente vai estar tendo aqui, dessa exposição, nessa postagem, eu vou estar falando muita coisa por referência, inferência e exemplos aprovados. Você vai estar vendo isso constantemente, só que muitas das vezes eu não vou estar citando isso. Então, a exemplo, eu vou te dar o exercício para você ir atrás dessas referências, inferências e exemplos aprovados. Eu vou começar a citar a partir de agora. Então, por exemplo, a doutrina sobre batismos, ela está sendo citada aqui, foi uma cultura no início da cultura cristã, né? Dessa doutrina. Você vai observar aqui em Hebreus que está sendo comentado batismos no plural. E claro que, embora aqui eu vá falar de batismo, né, existe outros batismos e muitas das vezes ele se funde e confunde algumas pessoas. E tem muito segmento religioso da nossa época que ele confunde esses batismos e eles impõe uma postura severa, né, como se eles estivessem certo que isso é o ensino correto do ponto de vista deles. Então vamos ver do ponto de vista do que está escrito e extrair agora das Escrituras o ensino sobre isso e a gente fazer a separação correta aqui do entendimento. Então eu começo falando sobre o livro de Hebreus, que ele está lá citando sobre o batismo, os batismos, é uma doutrina. Não vou ler, você pega aí sua Bíblia e faça sua pesquisa. Também aqui no livro de Atos 19, a gente pode perceber nessa leitura, você pode ler o versículo antes ou depois e pegar um pouquinho melhor o entendimento. Houve homens experientes que no passado eles tiveram dificuldade dessa interpretação, de entender. E aqui é uma referência de que há dois batismos sendo explicados e eles são distintos entre eles, né?
Tanto que esses homens, esse pessoal que foi apanhado nesse erro, eles foram advertidos e em seguida eles praticaram o batismo em nome de Jesus. Esse que é o ponto. Então, dentro da linha do tempo, o batismo os batismos eles vão se construindo com um propósito. Cumprir o propósito, termina, entra outro batismo. Cumprir o propósito, sai um batismo de cena e entra outro batismo. Então, dentro da linha do tempo, os batismos são construídos, cumprindo o propósito, eles são cessados. Então, você vai ler aqui que havia realmente 2 batismos, né? Mas não só 2 batismos, havia mais batismos. E eu vou estar explicando na medida que eu for desenvolvendo o assunto. Vou estar dando o meu melhor aqui para poder ser o mais claro possível. Aqui também, né, a gente vê Cornélio, ele chamou Pedro, né, através de visões, ele chamou a Pedro para poder explicar o que ele precisava entender. Mas só que antes dele receber o que ele tinha que receber, houve um convencimento, né? Deus convenceu a Pedro que os gentios também tinham direito e participação no reino que Pedro inaugurou, né? E muito desses assuntos aqui a gente vai estar falando aqui, né? Sobre a inauguração do reino, sobre os súditos do reino, sobre o início da igreja, vai estar aqui incluído aqui também. E aqui em Atos 2, 38 e 41, é onde Pedro inaugura o reino, né? E mais de 3.000 pessoas são inseridas dentro da igreja. Então aqui é um exemplo aprovado de união, de inserção e outros detalhes mais que a gente vai estar comentando mais para o futuro. Aqui em Efésios, a multidão de doutrinas que existia na época deles e muito mais hoje. Tem tanta gente falando tanta coisa, né, que fica difícil uma pessoa simples encontrar, para qualquer pessoa, não só simples, qualquer pessoa encontrar o caminho que leva a essa esperança, né? Como é que eu vou dizer? Essa esperança de estar realmente participando da questão do reino, né? Da igreja de Cristo Jesus. Mas vamos ir desenvolvendo, quem sabe ao longo do assunto eu vou ganhar sua confiança e você vai poder entender o que eu estou fazendo, né? Aqui em Coríntios, aonde nós devemos nos apoiar. Então observe lá onde a gente devemos nos apoiar, né? Em que devemos nos apoiar. E aqui em Coríntios 11:3, quem é que manda, né? Em todas as circunstâncias em relação à vida espiritual, doutrina e etc. E Jesus faz uma advertência aos religiosos do passado. Será que ele não faria também, ou ele não está fazendo também, advertência aos religiosos da nossa atualidade? Doutrina de homens não pode se sobrepor à doutrina de Deus. A doutrina de homens não pode anular o que Deus construiu. Se você fizer isso, você um dia vai pagar, né? Eu não estou te ameaçando, eu não estou te advertindo, mas eu estou aqui simplesmente tentando trabalhar o melhor para poder passar para aquela pessoa que tem interesse de ter uma cultura correta, né? Uma cultura de certezas e uma cultura sadia dentro das escrituras. Não ficar aí que nem muitas pessoas que saem de si e imprimem uma imagem que é incorreta, né? Que não é muito agradável, não é muito aconchegante, não é muito convidativa, né? Imprime uma cultura religiosa muito feia, vamos dizer assim, para não dizer uma palavra mais pesada. E aqui, quando Pedro teve o confronto com os mesmos religiosos da época, né, ele falou assim: vem cá, importa quem? Obedecer a homens ou obedecer a palavra de Deus? Quando as pessoas ensinam coisas erradas, que fogem do que está escrito dentro das escrituras, você tem que se perguntar: importa obedecer o que está escrito ou o que o fulano está falando? Seja ele quem for, pode ser seu pai, seu avô, sua mãe, seu líder, seu pastor, seu não sei o que, seu não sei o que, pode ser o quem for e o que for.
Mas quando não está dentro da palavra de Deus, quem que você vai ouvir? A pessoa que está ensinando errado ou aquilo que a palavra quer que você pratique, né? E por fim aqui, por fim não, tem mais uma parte aqui que eu tinha acrescentado. E por fim, aqui em Efésios, ele vai estar dentro da linha do tempo, né? Eu mostro aqui que agora há um só batismo. Os batismos, eles passaram, cumpriram as suas metas, o seu propósito, né? A gente só vai ver isso em estudos futuros. Se você vem acompanhando, eu estou querendo fazer a construção do ensino básico, e esse ensino básico ele vai incluir lá as etapas de propósito dos batismos. Aqui Paulo está falando que existe um só batismo, uma só fé, um só Senhor, né? Você dá uma lida aí que você vai perceber. Ou seja, hoje na atualidade existe um só batismo. E muito desse pessoal que se chama cristão, crente, né, que propagam a fé, eles afirmam, né, na prática e em palavras que existe 2 batismos, né? Então quem é que está certo? O que está escrito ou o que as pessoas estão dizendo, né? E aqui para encerrar, em Mateus capítulo 7, de 21 a 23, Jesus nos ensinamentos dele, ele vai dizer assim, que nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, ou seja, que segue o manual de Deus, que segue aquilo que Deus quer, que Deus falou, que Deus quer que você acate, né? Então aqui, faço menção agora, importa o quê? Você ficar ouvindo as historinhas que as pessoas contam, ou aquilo que está escrito que Deus quer que você pratique, né? Aquilo que Deus prescreveu, né? A gente pode até usar um exemplo aqui de um médico atendendo. Um médico, você vai no médico, ele te passa uma receita por causa da sua doença, aí você vai usar o remédio que você quer ou o remédio que Deus o remédio que o médico prescreveu para que você pudesse tratar da sua doença, né? É uma analogia simples, né? Dá para entender bem. Ou seja, você tem que mirar aqui, é aquele que faz a vontade do Pai Celestial. Jesus foi bem claro. E em seguida, se você ler, Jesus está falando que no último dia as pessoas vão falar, mas Senhor, eu preguei sua mensagem, eu fiz milagre, fui poderoso, gritei, berrei, falei do meu jeito. E aí Jesus vai estar falando lá nessa mesma passagem, observe, né? Eu não conheço vocês não, tenho nada a ver com vocês. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Só aquele que faz a vontade que está escrito aqui, ó, nas Escrituras. Você observou na Escritura que estava escrito assim? Nem todo que chama Jesus de Jesus é servo de Jesus. Nem todos que dizem estar falando sobre Deus está dentro da vontade de Deus. Então, vamos trabalhar aqui a mensagem sobre o plano de salvação, que você vai estar entendendo. Então temos 3 pontos muito importantes que você deve considerar, que vão ser os pilares fundamentais da sua fé. Então vamos lá. Por enquanto a gente não vai ler, porque o objetivo aqui não é ler essas passagens, é só comentar, você vai lá e dá uma lida e analisa. Eu vou ler só sobre a questão do plano de salvação. É esse que eu vou estar lendo, vou estar minuciosamente, cirurgicamente, né, junto com você nesse momento, examinando as Escrituras. Então aqui o primeiro pilar. Na carta de Hebreus, no capítulo 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé aqui, ela se resume em instrução e ensino. É como se fosse um manual de usar uma máquina de lavar, de operar uma geladeira, um controle remoto de televisão. Se você não usar o manual e obedecer o manual, você não vai operar esses equipamentos. Então aqui a fé é você seguir, né, o manual de forma que ele está se apresentando da forma escrita. Você pega, eu vou fazer o seguinte. Então observa aqui no livro de Gênesis, né?
você vai observar que Noé fez tudo conforme Deus instruiu ele. Ele obedeceu a tudo que Deus mandou. Então você vê o exemplo de Noé. Você depois dá uma lida no capítulo todo, antes e depois, e observe o comportamento, né, as atitudes, o que a literatura está dizendo do comportamento de Noé. Né? Noé obedeceu às instruções, então ele foi tido como uma pessoa de fé. Então, em Hebreus 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se você não obedecer às instruções, você não vai agradar a Deus. Depois você dá uma lida aí sobre Noé e segue o exemplo de Noé. Né? Nesse sentido, vale a pena ter o exemplo de fé de Noé. Né? Então, aqui o ponto é deixar claro que sem obedecer às instruções, como você vai agradar a Deus ou escapar do que está por vir, né? Com a única possibilidade que ele oferece para você escapar do que está por vir. Aqui eu estou falando um pouco sobre a narrativa da abertura que eu publiquei no início dessa obra aqui. Eu não vou entrar em detalhes. Então, se você não estiver entendendo muito bem, volte lá no início, assista o vídeo da narrativa, né? Não precisa assistir ele todo, assiste por parte, vai devagar, para você poder compreender bem. Você vai lá e vê sobre o assunto, sobre as narrativas, não precisa estar assistindo tudo de uma vez, né? Vai por parte, devagar, para você entender bem o assunto. Então, você só vai conseguir escapar do que está por vir com a providência que Deus providenciou para você poder escapar. Mas aí você vai ter que ter um pouco de esforço, né? Vai ter que se esforçar um pouco para poder entender como é que funciona essa dinâmica aí sobre a providência de Deus, né? Outro pilar que você tem que ter é sobre a manifestação do amor de Deus, né? Ela foi prática, ela ofereceu, deu uma oferta para você. E essa oferta está sobre os fatos realizados, consumados, apresentados por Jesus Cristo. Se você não se inteirar sobre esse assunto, né, você vai estar ignorando esse presente, né, essa providência, essa saída, né, esse amor, enfim. Né? Ele realizou o plano para resgatar a sua alma, né, para resgatar você em particular. E o terceiro e último pilar, você já deveria estar como criatura do Criador, você já deveria estar palpitando, né, por essa palavra. Essa palavra deveria já está construída na sua mente. Né? O que eu devo fazer para participar dessa salvação? E isso não era uma situação para eu estar te estimulando a fazer, mas sim você já deveria estar com essa construção na sua mente e estar fazendo. Né? Mas, pois bem, estamos nessa situação, vamos à construção. Né? Neste capítulo estaremos compartilhando o plano da salvação, né, que Deus providenciou para a humanidade, em particular para você. No livro de Atos dos Apóstolos, ao inaugurar o reino, a igreja, né, os primeiros súditos fizeram essa pergunta. Vamos ver nessa leitura que a gente vai fazer e observar isso. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 37 e 38. Né? E Pedro respondeu para eles qual era a saída, o que eles tinham que fazer. Mas vamos à leitura para a gente poder observar juntos, né, essa manifestação dessa pergunta. Então, lembrando, eu quero fazer uma menção de uma situação muito importante. Os contextos, quando você pega os livros da Bíblia para ler, você tem que se atentar e observar que a leitura ela tá
às vezes a leitura, elas estão, como é que eu vou dizer? Elas estão muito próximas uma das outras. Você pode ver que às vezes quando você pula de um assunto para outro, você tem a questão de dia, às vezes é o próprio momento, às vezes é uma semana depois, um mês depois. Então aqui o que aconteceu? Jesus tinha sido crucificado, né, castigado, morto. Se você assistiu a postagem sobre a crucificação, você está entendendo e está inteirado do que eu estou falando, né? E já está preparado para poder receber essa mensagem aqui. Então, o público lá é o mesmo público que Pedro está falando aqui. Porque o público que está aqui foi o público que disse lá, não, mata Jesus, pode crucificar ele, arrebenta ele mesmo, ele merece, ele é um impostor, ele é não sei o que, ele é mais não sei o que. Então xingaram Jesus de tudo quanto é nome. Então aqui, Pedro joga na cara deles o que eles fizeram. Depois você lê aí o antes e depois, e você pega nesse sentido que eu estou falando, você vai ver que ele está jogando na cara deles, e eles ouvindo isso, ó, aqui no versículo 37, eles ouvindo isto, eles compungiram-se. Eu não sei dizer o que significa compungir, depois você dá uma olhada aí no dicionário. Mas eu acredito que seja um certo tipo de temor, né, um medo, uma vergonha, alguma coisa assim, né? Então eles sentiram o que Pedro falou, né? E eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, né? Aos 12, né? O que faremos, homens e irmãos? Né? O que faremos, irmãos? Aí Pedro vai responder. Pedro não tem as chaves? Se você tem assistido as postagens que eu tenho feito, você sabe que Pedro tem a chave. E Pedro vai falar que eles tinham que se arrepender, né? Cada um deles, ser batizado em nome de Jesus. Então aqui, Pedro inaugurando o reino em nome de Jesus, ele vai startar, iniciar a nova doutrina do novo batismo, o batismo em nome de Jesus Cristo, que é diferente do batismo de João Batista, é diferente do batismo do Espírito Santo, é diferente do batismo do judeu, é diferente do batismo em sangue, é diferente de qualquer outro batismo. É diferente do batismo do jiu-jitsu, é diferente do batismo do candomblé, e de qualquer outra segmento religioso. É em nome de Jesus. Então eu estou focando aqui o plano de salvação. Vamos focar no plano de salvação. Então eles tinham que ser batizados em nome de Jesus para quê? Para ganhar o perdão do que eles fizeram, né? Sobre isso aqui a gente tem muito que falar, né? Não vou entrar aqui sobre a questão do pecado. Lá na frente a gente vai ter uma publicação que vai falar só sobre isso aqui, que vai estar endereçada e interessada a você, né? E recebereis o dom do Espírito Santo. Também aqui, dom seria presente. Dom é presente. A gente também tem muita coisa que falar aqui, mas no momento vamos focar na questão do plano de salvação, o batismo em nome de Jesus Cristo. Então a gente vai continuar aqui, vamos focar nesse intento aqui. Então Pedro respondeu, né? Arrepender-se e ser batizado. Então, o que vem ser o batismo? Agora a gente vai entrar e vamos se aprofundar em leituras. Então eu organizei aqui alguns slides para facilitar o entendimento de forma visual e racional, para que você possa ir construindo, percebendo e entendendo. A gente vai dar trabalho mostrar isso, mas eu estou me empenhando aqui, né, embora eu não tenha feito nenhum ensaio, não tem nenhuma equipe por trás de mim, não tem filósofo, não tem especialista em marketing, não tem especialista em estatística, não tem técnico de literatura, nem de português, nem de cinema, nem de nada. Eu vou tentar mostrar aqui, fazer o meu melhor para te mostrar o plano de salvação de forma simples e objetiva.
Então a palavra batismo no português tem diversos sentidos, né? Ou seja, foge do sentido de denotação. O que é denotação? Eu vou mostrar aqui, vamos pegar o dicionário e vamos ver aqui, eu vou puxar essa palavra denotação. Denotação. A palavra denotação, eu vou explicar de forma bem simples para você poder entender, né? Então, se eu falo de garfo e colher, eu estou falando de dois objetos diferentes. Eu estou denotando que um garfo é o garfo e a colher é a colher. E não tem nenhuma semelhança, sei lá, com folha de papel, com eletrônico, um celular, uma esponja, um mouse, uma caneca. Colher é colher, garfo é garfo. Então, essas referências em cima dessa palavra é chamada de denotação. Eu estou falando da palavra propriamente dita. Né? Se eu falar de colher, você sabe que é uma concha, né, que pega as coisas. Se eu falar de garfo, você sabe que é um objeto que espeta outras coisas. Então, aqui, ó, denotação. Qual é o significado da palavra denotação? Sentido próprio de uma palavra ou qualquer outra coisa, desprovido de ampliações ou modificações em seu significado. Né? É isso que é denotação. Então, voltando aqui para... Aqui, onde que eu tô? Eita, aqui. Ah, tá. Entendi. É aqui. E é aqui. Aqui. Então, a palavra a palavra batismo, ela foge do sentido de denotação. Ou seja, é aí que as pessoas generalizam a palavra batismo. E ela não é generalizada dentro das escrituras. Mas mesmo dentro dos textos bíblicos, eu estou parafraseando aqui eu estou parafraseando aqui esse texto bíblico aqui, né? Mesmo dentro dos textos do Novo Testamento, ela foge, né, do sentido denotativo, porque as pessoas misturam, né, os batismos. Acho que quando fala de batismo, ela está generalizando qualquer batismo dentro das escrituras. Então você vê lá em Hebreus que há distinção, é uma doutrina, né, tem uma ordem sobre esse ensino. E aqui também nós vamos respeitar, né? Também na nossa cultura brasileira, né, no Brasil também, essa palavra ela foge do sentido denotativo. Por exemplo, a gente tem o batismo das artes marciais, seja lá do judô, do jiu-jitsu. Temos também em questões de religiões, Umbanda, espírita. Então existe essa emprego dessa palavra que não é propriamente definida, né, na sua denotação, no sentido da palavra, porque cada grupo, cada religião vai especificar as regras do seu batismo. Mas aqui, para poder minimizar, né, parafraseando mais uma vez o texto, a gente vai aplicar essa regra, essa denotação, em cima da doutrina a respeito de Jesus Cristo. E assim a gente vai poupar tempo, né, e vamos minimizar aí as questões polêmicas sobre essa palavra. Então a gente vai entrar mais diretamente no assunto em relação a Jesus, né? Uma coisa que a gente deve respeitar é que o Senhor Deus, ele elaborou esse plano para a salvação de todos. Porém, agora a gente tem que querer entender, querer esse plano e se submeter. O plano foi revelado, né? Ele já foi revelado, então a gente vai ver agora o plano revelado. Então Deus construiu isso. Então agora a gente vai fazer essa leitura aqui em Romanos, e a gente vai ver que Deus revelou esse plano. A gente vai construir aos poucos, né? Eu vou tentar fazer uma coisa de forma clara que qualquer um possa entender. Então você aí adianta aí, vamos abrir lá em Romanos capítulo 1 e vamos ver o que está sendo dito lá. Então Paulo vai dizer que ele vai falar para o público dele lá em Roma, que foge do público
judeu, né? Ele vai falar que ele não se envergonhava do evangelho, porque no evangelho residia o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ou seja, de todo aquele que segue a instrução, que obedece a instrução, que quer entender essa instrução. Ó, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, qual é o poder de Deus para salvar a sua alma? O evangelho. Aonde está o poder de Deus? No evangelho. O evangelho serve para quê? Para salvar todo aquele. Todo aquele quem? Qualquer um? Não. Aquele que crê. Aquele que segue o manual. Aquele que crê. Aquele que crê. Aquele que crê. Então o poder de Deus está onde? No evangelho de Cristo. E que evangelho é esse? Agora a gente vai se aprofundar. Nós estamos nos aprofundando. Eu espero que eu esteja sendo bem claro. Então nesse trecho diz que... Agora eu estou parafraseando o texto aqui. Então nesse trecho diz... Ele diz que nessa mensagem reside o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então onde que está o poder de Deus? Nessa mensagem chamada Evangelho. A gente está construindo e vamos ver agora essa mensagem, né, que é o Evangelho. Então o Evangelho ele foi ensinado para os Corinto. Foi ensinado para os Coríntios. Então a carta aos Coríntios menciona esse ensino. A gente vai ver agora esse ensinamento sendo ensinado para eles, relembrado, aliás. A gente vai pegar no tempo passado deles, né? A gente vai lá na primeira carta aos Coríntios e vamos ver esse ensinamento que eles receberam, no capítulo 15, do 1 em diante. Então, observe aqui, ó. Vamos fazer a leitura e construir o racional, né? Vamos entender o que ele está falando aqui. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado. Então, ele está notificando, está relembrando, né? O qual também recebeste, no qual também perseverais. Então, ele está lembrando o evangelho que ele ensinou. Que evangelho é esse? Pelo qual também sois salvos. Olha, parece até assim, está redundante, né? É o que ele falou em Romanos, ele está falando aqui também. Pelo qual também sois salvos. Se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado. Se não é que creste em vão. Né? Então aqui entra a questão de você crer. Você crê ou não crê? Você acha ou você está assim, eu não sei. Né? Aqui, na minha opinião, é o seguinte. Você está dentro da instrução ou você não tem certeza do que você está lendo? Né? Não é questão de você acreditar em Deus ou não. Você está dentro da instrução? Você está dentro da instrução? Então isso é certeza, isso é fé. Você está dentro da instrução. Aqui, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo o que está escrito, segundo o manual. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo o que está escrito, segundo o manual. E que foi visto por Cefa e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Então vamos parar por aqui, vamos ler mais não. Então o que é o Evangelho? O Evangelho é que Cristo morreu, né? Depois a gente comenta sobre a questão dos pecados, né? Por nosso pecado. Foi sepultado, né? Ele foi sepultado e ele ressuscitou. Esse é o Evangelho. Né? O que está sendo contado aqui em Coríntios, que ele morreu, né? Você assistiu sobre a questão da crucificação, que ele foi sepultado e ele ressuscitou. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho.
Deu para você entender? Então aqui a gente está vendo o que é o Evangelho, o que é o poder de Deus para a sua salvação, para a salvação da humanidade. Mas vamos construir, porque eu vou falar um pouco mais. Tem um pouco mais a ser dito aqui. O plano, o projeto do plano de Deus. Qual era o projeto do plano de Deus? Aqui a gente vai ter uma inferência em relação ao sepultamento de Jesus. Mas antes eu tenho que te fazer uma pergunta, né? Quando você é sepultado, né? Como é que você é sepultado? Vamos ler aqui em Colossenses, capítulo 2:12. Não se preocupa com isso não, porque eu vou estar repetindo e você vai poder ver isso mais à frente. A gente vai lá em Colossenses, capítulo 2:12, e vamos observar o que ele está dizendo sobre essa questão de sepultamento, né? Vamos ver aqui, Colossenses 2:12. Então Paulo vai estar ensinando, essa carta, ela é muito boa para você ver que todos precisam ser educados dentro do Evangelho. Ela está cheia de versículos, eu observando, fiz as leituras aqui, leituras esporádicas, não fui muito profundo não. Toda hora ele está falando sobre ensino, que cresça no conhecimento, que vocês aprendam mais. Então todos precisam aprender, né? Infelizmente não tem outro caminho, você vai ter que ler, vai ter que ser tutoriado, vai ter que ser ensinado sobre o Evangelho, vai ter que correr atrás para poder adquirir, tomar posse dessa salvação. Então aqui no versículo 12, vamos ver aqui, ó. Então dentro do que ele está falando lá para o público dele, na audiência lá de Colossenses, ele vai falar, sepultados com ele no batismo. Então temos uma inferência aqui, o batismo, ele infere um sepultamento. Quando você é batizado, você é mergulhado nas águas, é como se você fosse enterrado. Nele também ressuscitaste. Então quando você sobe das águas, representa uma ressurreição. Isso é pela fé, é pela instrução, porque Cristo quis assim. Lembra lá em Marcos 16:16 que eu comecei? Quem crê e for batizado será salvo. É a palavra de Jesus, não é minha, não é sua, não é do Papa, não é do Joaquim, não é do João, não é do Décio, não é de ninguém. É de Jesus, né? Não é dos apóstolos, não é deles. É Deus que mandou Jesus falar e fazer assim. Então se você negar isso, né, se você rejeitar, você está rejeitando a saída que você tem para poder participar do plano de salvação. Ou seja, você vai estar deixando de executar a vontade de Deus. Mas vamos construir, que a gente tem mais a observar. Então observe aqui, sepultados com ele no batismo. Então quando você entra nas águas, você está sendo enterrado. E também está sendo ressuscitado. Né? Esse é o poder de Deus. Essa é a associação, o que Jesus construiu com o batismo. Você está fazendo uma inferência ao evento que Jesus fez. Mas vamos construir um pouco mais para a gente poder entender, né? Vamos ler também aqui em Romanos 6:3. Lá em Romanos ele vai estar falando a mesma coisa, né? Vai estar bem parecido com o que a gente viu aqui em Colossenses. Vamos ver o que ele diz aqui em Romanos 6:3. Ó, vê se não é bem parecido. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, ó, note bem, batizados em Jesus Cristo, em nome de Jesus, fomos batizados na sua morte. Olha aí. Mais uma vez, o batismo significa o quê? O sepultamento. Quando você é sepultado lá no cemitério, desculpa, perdão, você não, né? Se você está ouvindo, você está vivo. Quando uma pessoa é sepultada lá no cemitério, como é que é esse sepultamento? Você joga uma pazinha de terra no pé e asperge, né? Vai aspergir um pouquinho de areia na cabeça da pessoa. Não é assim que se enterra a pessoa? Não é assim que é um sepultamento? Eu te digo, não. A pessoa fica imersa na terra, né? Ela vai ser coberta pela terra. Então as águas representam a mesma coisa. Você está sendo imergido, né? Você está sendo... nesse sentido de batismo, a construção figurativa, né, por inferência,
a água, ela representa esse sepultamento, né? Então é aqui o desenho que eu fiz aqui meio feinho, né? Mas eu acho que dá para você observar aqui, né? Aqui tem um bonequinho aqui. Tem um bonequinho aqui. E esse bonequinho, ele está sendo enterrado. Ele está enterrado, né? E aqui são as águas, né? Eu espero que você tenha entendido, né? Então isso aqui representa o batismo. E esse batismo representa um sepultamento. Eu acho que fica bem clara essa questão em relação à leitura bíblica. Mas vamos continuar porque tem mais para ser apresentado. E também, né, como representa uma morte, você mata alguém. A gente vai ver isso daqui a pouco. Aqui eu botei alguns versículos, você também dá uma lida, né, dá uma refletida, né, lê esses versículos, mas a gente vai estar passando eles já também aqui. Você mata alguém, e por você matar alguém, você simbolicamente, por inferência, né, você ressuscita. Vamos lá em Romanos capítulo 6, versículo 5. Vamos ver essa expressão da ressurreição. Vamos ver, ó. Olha o que Paulo vai estar falando para o pessoal lá da Europa, né, em Roma. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Ou seja, quando você é imerso na água, né, consciente disso, eu vou estar falando um pouco mais sobre o batismo de forma correta daqui a pouco. Então, quando você é imerso na água, você é como se você fosse uma semente de uma plantação, de uma cultura de cultivamento, de uma hortaliça. Então, quando você planta o alface ou o feijão, você planta grãozinhos. Aí tu joga lá na terra, cobre ela, joga água, espera o tempo passar, vai sair um fruto, né? O fruto vai sair de uma planta bonitona, frondosa, linda, né? Você planta uma sementinha e o corpo é diferente da semente. Ele é verde, ele é uma árvore, ele é um cacho com alguns grãos, como é que se chama? É um cacho com sementes lá, né? Eu esqueci o nome agora. Com espiga, como o milho, né? Nasce aquela árvore assim e vem a espiga, né? Ali está o fruto, ali está a semente multiplicada. Então isso é a questão do foco aqui que eu estou fazendo aqui, é que você é plantado no batismo. Se você não obedecer isso, como é que você vai ser plantado e vai germinar algo novo, né? Inferentemente. A gente vai estar falando mais sobre isso mais para frente. Então eu estou construindo aqui a ideia do que é o Evangelho, né? Como é que ele é refletido para nós, como é que a gente tira ele da literatura. Eu espero que eu esteja te ajudando a entender isso, né? Você está vendo que a gente fez todo esse processo aí para a gente poder entender. Agora o que eu vou fazer? Então agora nós vamos fazer uma repetição, vamos repassar o mesmo assunto para você poder fixar melhor e entender, né? O plano da salvação de Deus, que Deus elaborou, o plano agora basta você se submeter e aprender o plano, né? Você está com um problema de poder entender isso? Vamos conversar um pouco mais, né? O plano só foi revelado depois que Jesus executou. Ele teve que ser... ninguém sabia que o plano era esse. Ele teve que ser morto, sepultado e ressuscitar o terceiro dia. Embora ele tivesse dito para os seus companheiros várias vezes lá dentro do Novo Testamento, a gente vê essa citação de Jesus. Mas eles não compreenderam isso. Mas depois eles compreenderam. Então, nesse plano, reside o poder de Deus.
Romanos 1,16. Nesse plano aqui reside o poder de Deus. Se você rejeitar essa prática, você rejeitou a providência divina, para você escapar de algo que ele já disse numa narrativa. Eu não vou estar aqui repetindo, porque você tem que ir lá e ver, né? Mas vamos construir aqui. Então, o batismo representa, inferentemente, esse processo, né? De você ser crucificado, de você ser sepultado e de você ser ressuscitado. É essa a ideia do batismo, bem diferente de qualquer outro batismo que seja apresentado para você. Se alguém apresentar algo diferente disso daqui, você está fora da vontade de Deus. Você não está dentro da vontade de Deus. Espero que isso tenha ficado bem claro para você. Mas vamos continuar, porque a gente tem mais a ser observado. Então, houve um conselho para os coríntios, né? Vamos ver esse conselho lá na carta aos Coríntios. Vamos ver o conselho lá. Primeira carta. Então, Paulo está relembrando para os coríntios o evangelho que ele tinha ensinado. Por quê? Algumas pessoas estavam afirmando que não havia ressurreição dos mortos. E ele vai estar fazendo essa tratativa dessa deficiência deles e falando para ele, vocês quererem vão? Não estou entendendo. Vamos ver aqui ele construindo esse assunto. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Então era o que alguns estavam falando, né? Que não havia ressurreição de mortos, né? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Então, se o Paulo está pregando que Cristo ressuscitou e outro grupo está falando que não há ressurreição de mortos, então Paulo é mentiroso. E Cristo logo não ressuscitou, porque a afirmação dos opositores está correta. Mas aí Paulo vai sustentar, né, essa ideia, vai defender o evangelho. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Porque quando eles aceitaram o evangelho, foi esse evangelho que eles aceitaram, que Cristo morreu pelos nossos pecados, como está as escrituras, né, foi lido aqui em cima, que ele foi sepultado, segundo o que está escrito nas escrituras, que ele ressuscitou, segundo está escrito nas escrituras. Então, o que Paulo pregou, o que ou Apolo pregou, ou outra pessoa pregou, está mal fundamentado, né? É uma mentira, é uma heresia. Cristo não ressuscitou. Aí, no 15, vamos continuar. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Ou seja, tanto eles eram mentirosos, como Deus também é mentiroso, e também Cristo, né, é uma fábula. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecer nos vossos pecados. Aqui é interessante, né? É interessante essa aplicação dele aqui. Mas vamos focar, eu observei uma coisa aqui, vamos fazer comentário não, vamos focar mais na questão do batismo, né? Do plano de salvação. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos, né? Porque não existe ressurreição, se batizaram por nada, né? Foi um simbolismo de fábulas. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então veja bem, você acredita que você vai viver 200, 300 anos aqui na Terra? Eu não acredito que eu vou viver isso tudo, não. Então, se você espera em Cristo carro, mansão, vida boa, comida, bebida, tudo do bom e do melhor, né? Infelizmente, né, a notícia aqui não é boa, não. Ele está falando aqui que somos os mais miseráveis de todos os homens, porque um dia isso vai acabar.
mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dorme. Assim ele fecha aqui, né, o assunto sobre a morte de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. Essa é a afirmação do cristianismo. Tá, aí vamos parar por aqui, não vamos entrar mais em detalhes não. Vamos prosseguir aqui com a narrativa aqui. Então Cristo, essa é a representação do Evangelho, né? É aqui. Então qual foi o conselho para os coríntios? Agora a gente vai ver o conselho que ele deu para os coríntios. Peraí, eu tô aqui. Vamos ver aqui. Antes de eu entrar no conselho, deixa eu fazer primeiro essa colocação aqui. Repetindo a simbologia do plano para a salvação, por referência, inferência e exemplos aprovados, né? Então, o plano é o seguinte: você morre com o velho homem. Você morre. Vamos ver isso em Romanos. Daqui a pouco a gente vê o conselho aos coríntios. Vamos ver aqui, essa passagem aqui em Romanos capítulo 6. Ele vai falar sobre as considerações da prática do batismo e a razão, né, que você tem que ter em relação dessa prática que você está praticando. O batismo ele tem que ser praticado nesse sentido, né, sabendo disso, né? Sabendo isto, que o nosso homem velho, ou o nosso velho homem, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então a gente leu aqui, no versículo 5 aqui, ó, tá aqui a mão aqui, que no batismo nós somos plantados para germinar um outro ser. E aqui, no versículo 6, ele está dizendo que é para ser desfeito, né? Para ser desfeito. Ah, mas como é que é esse processo? Eu vou sentir, meu corpo vai mudar? Não, não é isso. É uma questão de aprendizado, é uma questão de fé. Você está sendo notificado, você está sendo informado, você está sendo ensinado, você está recebendo o que Deus quer que você receba. E aqui os homens estão discutindo e nutrindo a nossa fé. Ali nós vamos ser transformados, mas a gente não vê, não sabe, nem eles mesmos sabiam. Se eu conseguir aqui na minha administração lembrar disso tudo, eu vou mostrar para você. Tem uma passagem lá em João que mostra claramente que nem eles mesmos sabiam o que eles haveriam de ser, né? Eu não vou fugir aqui, porque eu tenho que me prender aqui. Eu tenho que me concentrar em mostrar esse plano de salvação, senão eu vou ficar desviando aqui e eu vou acabar me perdendo. Para que não sirvamos mais o pecado. Aqui é uma outra coisa que a gente tem que trabalhar e muito, né? Nós temos uma cultura que ela é enraizada na nossa forma de viver, né? E para mudar isso é uma trabalheira, é tão difícil, muito difícil, né? Muito difícil anular isso, mas vamos lá. Deixa eu manter o foco aqui. Então aqui está bem percebido, né, que na crucificação, por forma de inferência, você mata o seu ser, né? Você se renega, você se entrega, acredita no plano de salvação. Então você, no batismo, você aceita ser crucificado. Esse é o simbolismo, né? Inferência, né? Você entende isso. Mas vamos prosseguir. No batismo também, você é sepultado, né? Então você aceita ser enterrado. Vamos ver aqui só mais uma vez. Estou em Romanos, vamos lá, está aqui no capítulo, no versículo 3, né? Ou não saber que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ou seja, eu quero focar aqui que esse batismo aqui não é o batismo de João Batista, não é o batismo do Espírito Santo, é o batismo em nome de Jesus. Você, simbolicamente, você é enterrado.
né, nas águas. Você está sendo enterrado simbolicamente, forma de inferência, você está sendo enterrado nas águas. Espero que isso tenha ficado bem claro, né? Você nasce uma nova criatura. Por isso que aqui em Coríntios está dizendo se alguém está em Cristo. Se está em Cristo. Porque se não estiver, não será. Ele diz aqui, ó, a nova criatura. Vale a pena ver isso aqui? Vamos ver. Eu não ia fazer isso não, porque fica muito confuso, fica abrindo, abre aqui, abre ali, vai para livro tal, aí fica muito trabalhoso. Mas vamos lá. Vou dar essa canja aí para você. Então a gente vai abrir aqui em 2 Coríntios 5,17, a gente vai ver ele citando para o mesmo público, né? No versículo 17, que se, né, eles estivessem em Cristo, né, tá na mesma linha. Aqui vale até a pena comentar, né? Lembra que eu falei que às vezes uma leitura ela está interligada por uma hora depois, né, um instante depois, um dia, uma semana, um mês, né, ou um ano. Ela está assim numa linha de tempo de construção bem ajustada, né? Então aqui é a carta aos Coríntios. Então o que ele disse lá no capítulo 15, né, se é que vocês crerem em vão, né? Vocês crerem em vão, então vocês não nasceram, né? Vocês não aceitaram o evangelho. Então, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Só é nova criatura, vou te contar um segredo agora. Só é nova criatura aquele que seguiu a instrução de forma correta. Se você não fez a instrução de forma correta, você não é nova criatura. Aí eu te pergunto, você quer obedecer a palavra de Deus ou obedecer essas pessoas que ficam falando aí nas super mídias, nas mídias e são empoderados? Então é um problema seu. Eu não estou preocupado com nada. Eu estou preocupado simplesmente em fazer a vontade de Deus. Então, se você, e somente se você estiver em Cristo, você é a nova criatura. Se não estiver, você não é. Nem todo que chama Jesus de Senhor vai entrar no reino dos céus, somente aquele que faz a vontade. Ficou claro para você isso? Eu espero que tenha ficado bem claro. Então vamos continuar. Então, no processo do batismo, você ressuscita. E você é nova criatura. Por esse motivo. Inferentemente, deixa eu mostrar a foto aqui. Vamos pegar a foto aqui, eu vou voltar. Inferentemente, você está justamente fazendo isso aqui, ó, seguindo o processo do plano de salvação de Deus. O primeiro, né, que é ser crucificado, o segundo, que é ser sepultado, e o terceiro, que é ressuscitar, né? Ressuscitar na forma e semelhança do processo de Jesus Cristo. Acho que ficou bem bacana o que a gente está vendo agora, ficou bem claro, né? Pra você entender. Mas vamos voltar e construir no assunto. A gente vai falar mais um pouquinho. Dá só um tempo aí que a gente vai construir. Então vamos agora, eu disse que ia voltar, né, para o conselho. Vamos ver o conselho que Paulo deu para os coríntios. Tá? A gente leu do 12 até o 19. Agora a gente vai ler do 32 ao 33. Né? A gente leu até aqui. Né? Que ele vai estar... como é que eu falaria aqui? Ele vai estar... 1 Coríntios 15... Ele vai estar... como é que eu poderia falar para você? Ele vai estar fazendo a defesa do evangelho. Eu estou tentando encontrar a palavra aqui, mas eu não estou conseguindo resgatar a palavra. Ele vai estar fazendo a defesa do evangelho, né? Poxa, gente, olha só, a mensagem foi essa, que Jesus morreu, que Jesus foi crucificado, Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou. Os 12 apóstolos viram, mais de 500 irmãos viram, e por último eu vi. Né? Ele está testificando, ele está fazendo a defesa do evangelho aqui. Esse é o evangelho. Né? Na realidade, evangelho significa good news, né?
Good news, boas notícias, né? São a última notícia, o presidente Lula assina que a carteira de trabalho vai ser assim assado, as pessoas vão ter um cálculo diferente. Essa é a nova notícia. Então aqui é a nova notícia do reino de Deus, né? Sobre o que devemos agora aceitar da publicação sobre o reino de Deus, né? Então, para entrar no reino, tem que seguir esse processo aqui. Vamos ver aqui. É sobre o conselho. Vamos ver o conselho. Então tá, ele está discursando lá, né, fazendo a defesa do evangelho, conversando com o pessoal sobre a questão da morte e ressurreição de Jesus. Se Jesus ressuscitou, bem, se não ressuscitou, né, o que vamos fazer? Se como o homem combatia em Éfeso, né, contra as bestas, que me proveito tem isso? Né? Se eu estou aqui me esforçando para fazer essa publicação, que proveito tem isso aqui? Não tem nenhum. Se Jesus não ressuscitou, os mortos não ressuscitam, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um churrasquinho, um almoço em família, porque certamente aos 200 anos você nem ninguém vai chegar. Se você quer peitar que você vai chegar aos 200 anos, problema seu. Aí depois, lá do outro lado, você vê o que vai acontecer. Né? E essa é uma questão de fé, né? Eu não estou aqui, eu estou sendo até um pouco sarcástico, mas eu não estou sendo, agressivo, eu não estou sendo apelativo, eu não estou apelando, eu estou sendo racional, raciocínio. Você prefere morrer com uma esperança ou morrer sem uma esperança, né? Se esperamos nessa vida, esperamos ganhar de Deus só nessa vida, né? Quando você tiver os 200 anos, o que vai adiantar o ouro que você vai ter? O que vai adiantar a conta gorda que você vai ter? Tá entendendo? Atualmente tem muita gente morrendo, muitos artistas. Eu vejo muitos artistas morrendo. E aí, morreu. E agora? Adiantou ele ser ícone na sociedade? Eu não estou dizendo que ele não deva ser o astro do cinema americano, o astro do cinema chinês, o astro das novelas brasileiras. Eu não estou dizendo isso. Né? Se você pode trabalhar nessas profissões, a gente tem que trabalhar, né? Legal, pô, se você é um artista, é um cantor, isso é legal, é bacana, né? É honroso, né? Você ser um poeta, construir arte, né? Mas do que vai adiantar? Né? Vamos comer e beber porque amanhã você vai morrer. Se você não fizer o processo que está sendo mostrado no batismo, se você não conhecer isso, em que situação você vai se encontrar? Na minha opinião, pelo que eu estou vendo, você vai morrer sem esperança. Me prova aí que é o contrário. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então cuidado aí com quem você fala, certamente vai corromper os bons costumes. O evangelho, ele precisa ser obedecido, né? Deixa eu ver aqui. Ele precisa ser obedecido. Então, aqui em Colossenses, como eu disse, tem várias citações de aprendizado, de crescer, e é bem o que a gente vai ver agora, né? Eles aprenderam, eles estavam construindo, eles estavam crescendo em conhecimento, né? Então, todo um processo de aprendizado e de nutrição, né? Deixa eu ver aqui, o versículo. É todo um processo de construção, leva tempo, né? Aí ele vai falar aqui, ó, como aprendeste de Epáfras, né? Então esse homem ensinou essas pessoas. O evangelho precisa ser aprendido, né? Nosso amado conserve para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento
da sua vontade, ou seja, da vontade de Deus, da vontade de Cristo, né? Em toda sabedoria e inteligência. Então, o evangelho precisa ser aprendido, né? Você precisa aprender. Vamos no versículo 28 aqui, ó. Versículo 28. Vamos ver aqui. Vamos ver o que diz aqui, versículo 28, né? Aqui, ó. A quem anunciamos e admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Tá vendo? Então, o evangelho precisa ser ensinado, você precisa ser alinhado, você precisa ser incentivado, você precisa conhecer o evangelho, né? Então eu estou fazendo aqui de uma forma bem simples. Infelizmente, quando você vê isso aqui, qual vai ser o contexto, né? Será que eu vou poder te atender? Será que vai, né? Eu estou construindo esse material, eu tô com... Você viu as minhas postagens anteriores, como é que estava gaguejada, ruim, e eu deixei essas publicações porque eu não vou ter tempo para... Eu tenho que ir andando e me aperfeiçoando no andar, né? Eu estou construindo de forma simultânea, fazendo tudo simultaneamente, né? O projeto do plano de Deus, né? Então, ser batizado, né? Na morte de Cristo. Então tá aqui, você dá uma lidazinha, né? E associa aí a sua resposta dentro da sua ótica, né? A simbologia do plano para a salvação do homem, né? Você morre o velho homem, como está citado aqui. Você sepulta e enterra esse velho homem, como está citado aqui. Você ressuscita, né? Como está ensinado aqui. Então é uma inferência, né? Ou a gente pode usar como referência a morte, sepultamento e a ressurreição de Cristo. Então agora vamos ver alguns pensamentos errados sobre o batismo. Então, você sabe o que significa ser disseminado? Então, disseminado é uma ideia que vai sendo propagada de forma errada. É o que é ensinado sobre questão de batismo. Batismo dentro das escrituras, eles são distintos. Ele tem uma linha de tempo de construção e dentro dessa linha de construção, ele tem um propósito. E a gente vai estar vendo isso mais para o futuro. Então, tem que ir construindo com calma. Não tem como eu chegar aqui e jogar todas as cartas na mesa e te mostrar tudo de uma vez só. Você não vai suportar isso. Quando você é sepultado, como é que você definiria sepultamento? Aspersão na cabeça? Um pouquinho de terra e um pouquinho de terra no pé? Ou você dentro de um buraco e um monte de terra em cima de você? Então, sepultamento é isso. Está entendendo a figura que eu estou usando, a figura que está sendo comparada? Então, tem muita coisa que é ensinada que não tem nada a ver com o batismo em nome de Jesus, né? Teria muito mais para ser referenciado aqui, mas eu não vou fazer isso não, né? Colossenses 1,12. Vamos ver o que está escrito lá. Colossenses 1,12. Aqui. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de pecados. E aonde acontece a remissão de pecados? No batismo em nome de Jesus. No batismo em nome de Jesus é onde acontece a remissão de pecados. Temos pessoas que anulam a mensagem do Evangelho com falsos ensinos, ou seja, disseminando, né?
mentiras, como ideias erradas sobre o batismo e outros ensinos. Em resumo, para não ficar se explicando aqui pensamentos errados, né, a gente pode ir direto em Hebreus e ver que existe a doutrina sobre batismos. Existe, está bem escrito lá, né? Existe sim a doutrina sobre batismo. Se você não se batizar de acordo, você estará fora do plano de salvação. Vamos ver aqui em Hebreus rapidamente, ver essa doutrina sendo citada, né, na carta aos Hebreus. Então eu vejo esse público de Hebreus, né, eu já fiz alguns estudos sobre esse grupo, foi citado que talvez fosse um grupo de pessoas, talvez, né, foi citado um número de pessoas, mas não é verdade, né? Provavelmente era como estava no início do cristianismo, algumas pessoas do judaísmo, né, resistiram à aceitação de sobrepor o judaísmo, que Jesus era o prometido, né, o Messias prometido. Até hoje, essa cultura é disseminada entre os judeus. Os judeus não aceitam Jesus como o Messias. Mas aí, né, o que eu vou falar, né? Acho que eu não posso falar nada. Então eles tiveram dificuldades, porque deixando os rudimentos da doutrina, então eles estavam com dificuldades de deixar o ensino básico, né? Prossigamos a perfeição, não lançando de novo fundamentos sobre arrependimentos, obras mortas e fé em Deus. Então eles estavam com dificuldades, né, de se desenvolver. E a doutrina de batismos, aqui, doutrina de batismos, tá vendo? Então é um assunto que dificultou também lá o povo do passado. E como eu citei lá em cima, houve o Apolo e o grupo lá eu não lembro agora da cidade, acho que uma cidade lá, eles tiveram dificuldade não tiveram a percepção de perceber que estavam errados. Aí Paulo vai, né, graças a Deus por esse ensino, porque aí o Espírito Santo está nos ensinando a observância de observar fundamentos, né? Eles lá erraram lá em Atos capítulo 19, você pode ver lá, que eles foram corrigidos em relação ao ensino do Evangelho, né? Dos princípios elementares da fé, vamos dizer assim. Deixa eu voltar aqui para o roteiro para poder me guiar. Então a gente viu aqui em Hebreus, né, que o ensino da doutrina de batismo, ele existe. Se você não se batizar de acordo, você vai estar fora do plano de salvação. E provavelmente no dia, né, você vai estar falando, Senhor, eu anunciei a tua palavra, eu fiz milagres, fiz prodígio. E aí? Você acha que uma pessoa que faz milagres, faz prodígio, é poderosa, fala com firmeza, né, intimidadora, você acha que ela não estando dentro do manual, né, de fé, você acha que essa pessoa vai ser aprovada por Deus? Você acha que ela vai romper a porta do reino, vai falar, não, eu tenho direito de entrar aqui no reino porque eu preguei, eu fiz isso e aquilo. Você acha que ela vai ter esse direito? Né? Jesus diz lá que não. Jesus disse que nem todo que me chama de Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então a gente vai estar rumo ao fechamento aqui do assunto. Vamos fazer uma revisão da inferência, né? Eu vou estar ajudando você a observar melhor aqui. O bom seria, vale a pena lembrar, quanto maior o seu equipamento, melhor é a sua visão do material que eu estou mostrando. Então o que a gente pode ver aqui, né? O plano de Deus para a sua salvação é o seguinte:
Romanos capítulo 6, versículo 3. No batismo, somos sepultados, né, na semelhança do sepultamento de Jesus Cristo. É o que diz aqui em Romanos. Em Romanos capítulo 6. Né, sepultado. E eu te pergunto, como é que uma pessoa é sepultada? Ela não é totalmente coberta pela terra? Eu não vejo um sepultamento diferente, não. Então, esse batismo aqui, ele segue essa inferência, né? Ou a referência. A gente entende isso, né? Inferência porque a gente subentende. O batismo ele é subentendido como um enterro. E referência porque o batismo é uma referência, né? A gente tem que seguir esse exemplo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu vou estar tratando dessa matéria. Tem uma matéria específica sobre referência, inferência e exemplos aprovados. Eu vou precisar dessa matéria para poder ensinar outras coisas. Aqui eu estou ensinando de forma mais livre, né? Sem regras. Eu estou fazendo mais uso mesmo da palavra propriamente dita. Então, no batismo, nós somos o quê? Enterrados. Né? Vamos ver aqui em Romanos, vamos ver ele fazendo essa citação de novo. Capítulo 6. Ele vai estar lembrando lá para os romanos, que ele pergunta assim, ou não sabeis, você sabe, deixa eu te perguntar de novo, você sabe que no batismo nós somos batizados na semelhança da morte de Jesus? Está claríssimo isso. Quando você é batizado, é uma referência, é uma inferência, né, à morte de Jesus. Né? Eu estou usando a mesma ordem da escrita aqui para poder fazer essa explicação. E aqui, ó, você não sabe, quando você é batizado em nome de Jesus, não em nome de João Batista, nem no Espírito Santo, nem o batismo de Moisés, nem o batismo de jiu-jitsu, nem o batismo de Umbanda, nem o batismo de batista, de assembleiano, de nenhum, em nome de Jesus. Você não sabia que você é crucificado junto com Jesus? É uma inferência, é uma referência agora para nós. Vamos ver isso lá? Né? Vamos lá na carta aos Romanos, observar essa inferência e essa referência. Aqui é o versículo 6. Versículo 6. Então aqui, ó. Sabendo isto, então agora você passa a saber, né, que o homem velho foi com ele crucificado. Então quando você vai para o batismo, é como se você estivesse indo para uma cruz. Você vai matar o seu ego, o seu eu. Você já não pertence mais a você. Você está dizendo que pertence a Jesus. É dessa forma que você se declara, né, para você mesmo, que você é servo de Jesus. Então, aí a gente vai aqui entrar em questões delicadas de fé, de consciência. Aqui é uma consciência que você tem que ter. O velho homem é crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. Aqui não é um processo que te pertence. Eu vou te mostrar isso aqui. Eu lembrei e eu vou repassar isso aqui. Para que não sirvamos mais ao pecado. Ou seja, se você era ladrão, você para de roubar. Se você era uma pessoa mentirosa, para de mentir. Se você era fofoqueiro, para de fofocar. Se você era uma pessoa ranzinza, vamos se esforçar para contribuir para uma melhora, né, de comportamento. Então aqui é a questão de manual, né? A gente vai estar tratando disso mais para frente. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Bom, eu só queria mostrar, deixa eu ver aqui, até o 11. Então vamos lá, vamos até o 11, ler até o 11. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado,
mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Claro que a gente tem muita coisa que conversar, consertar, né? Vai ser um estilo de vida, vai ser muita coisa a ser trabalhada, né? Aqui não para nessa explicação. Aqui a gente está vendo assim, de forma, como eu disse, de forma básica, né? O plano de salvação. Então, quando você é batizado, você está crucificando o seu ser, o seu eu, né? Então você vai aprender novas coisas e Deus vai estar junto de você, te auxiliando, o Espírito vai estar te auxiliando, né? Os irmãos vão estar te auxiliando. Tem pessoas maravilhosas dentro do cristianismo que compreendem, né? Sabe que a desgraça dele, né? O que ele deve a Deus, faz com que possa te conduzir também da mesma forma que Deus conduziu a ele. Não vai te penalizar, não vai te cobrar, não vai te julgar pelo que você fez ou pelo que você é. Mas sim vai tentar te ajudar da melhor forma possível, embora esteja incapaz, né, a você prosseguir nesse caminho junto com ele. Eu sei disso, porque eu conheço pessoas maravilhosas que têm essa capacitação. Pessoas humildes, você vai se apaixonar por essas pessoas. Então tá, vamos ver aqui mais. Agora vamos tocar aqui na questão da ressurreição aqui, ó. Observar essa parte aqui. Vamos ver aqui. Tá indo bem. Aqui é os pares, né? Os pares. Então aqui vamos refazer a leitura, a questão da ressurreição. Ponto de vista de ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Ou seja, você matou alguém aqui. Agora vamos aqui no 8, aqui, ó. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele vivemos. Então é bem o que está na figurinha aqui, né? É bem o que está na figurinha aqui. Cremos que vivemos com ele. Mas vamos trabalhar um pouco mais. No versículo 10 agora. Ele diz aqui: pois quanto ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Isso. Agora eu deixei por último esse versículo aqui, o versículo 5, né? Para a gente poder ter uma ideia construtiva na mente, mais adequada para entender a construção aqui, ó. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança, né, na da sua ressurreição, na semelhança da ressurreição. Então o batismo, né, ele significa isso: crucificação, sepultamento e ressurreição. Por referência agora, né? Agora é uma referência para gente. A referência do batismo em Cristo é essa que você está vendo aí. E por inferência, né, a gente percebe, subentende, né, que o batismo é justamente isso aí. Vamos voltar aqui pro nosso roteiro. Vamos observar aqui. Vamos voltar aqui em Marcos 16:16. Marcos 16:16. Vai abrir rapidamente aqui. Vai abrir Mateus, Marcos 16. Está aqui. 16:16. Isso, bom. A internet hoje está boa. Então, depois do plano executado de Deus, Jesus vem e dá a ordem, né? Vai anunciar a mensagem. Então, observe, eu falei sobre esse assunto, sobre
Inferência, referência, eu já falei, lembrei. Inferência, referência e exemplos aprovados, né? Eu falei lá numa publicação de convite, né? Mandamentos diretos, mandamentos indiretos e mandamento por inferência. Observe aqui comigo, vamos relembrar essa situação, né? Disse Jesus, né, que eles tinham que ir a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O que significa pregar? Pregar é anunciar, ensinar, compartilhar, levar uma mensagem, divulgar, pronunciar, proclamar. Então, pregar é trabalhar com uma comunicação, vai comunicar às pessoas que elas precisam ser batizadas, né? Esse é o plano de Deus, né? Em nome de Jesus, porque Jesus construiu esse plano. Se as pessoas forem batizadas, elas serão salvas. Então, primeiro tem o processo. Primeiro ouve, aprende, ouve o evangelho e depois você analisa a decisão. Deu para entender? Porque também vai entrar nessa questão aqui, ó. Hoje a internet está boa, ela está sendo bem ágil. Mateus capítulo 7, versículo 21. Ó, vê se você concorda com isso que Jesus está dizendo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Cadê? Opa, vou ter que diminuir. Opa, tá bom. 21. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, se você não executar o plano como Deus manda no manual, você vai estar dentro da vontade de Deus? Não é? Pois é, né? Então, tem que prestar atenção. Quem que você está ouvindo, quem que você está seguindo, porque você pode errar o plano de salvação, né? Então, eu termino por aqui. Esse é um básico sobre o plano de salvação. E claro que a gente vai estar tratando, vamos fazer uma redundância, a gente vai estar repetindo para poder desenvolver e você amadurecer essa ideia aqui do batismo. Mais para frente, como eu publiquei no início das postagens, a gente vai estar vendo sobre uma matéria só sobre batismo, e lá você vai amadurecer, né? Se Deus permitir que eu construa isso, né, eu vou compartilhar contigo. Caso contrário, né, é isso aí. E eu vou estar fazendo também, eu vou estar trabalhando o mural. O mural ele serve para ser uma zona de comunicação, para você... eu vou estar filtrando, né, os comentários, e no mural você acessa o mural e vai tendo as informações as quais muitas pessoas estão fazendo dentro dos comentários. Lembrando, né, que eu não vou poder controlar muita coisa, eu vou ir devagar, né, e eu vou fazer a comunicação de forma centralizada dentro do mural. Aí cabe a todos ir no mural e observar as suas respectivas necessidades, né? Então, obrigado aí pela sua atenção e até mais.